Senhor. Queridos irmãos, primeiro livro de Reis, capítulo de número 3. Quero ler com você a partir do versículo 3 até o versículo 15. Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Nosso Deus e Pai, mais uma vez te rogamos, ó Deus, fala conosco nessa hora. No nome santo de Jesus, ó Deus, edifica-nos para ti mesmo. Constrói em nós, ó Deus, um coração crente, dedicado a ti, que aprenda, Senhor Deus, dia a dia a te amar e andar na tua presença. E ajuda-nos, ó Deus, em tempos tão antagônicos, que nós possamos de fato perceber o teu chamado e ser fiéis, ó Deus, àquilo que o Senhor tem nos dado. Edifica o teu povo nessa noite. Se há alguém entre nós que precisa te conhecer, Jesus, que seja hoje noite de salvação, de entrega, noite de vida na tua presença. E, ó Pai, no nome santo do Senhor, que não seja o pregador, ó Deus, a falar, mas que seja instrumento usado por ti, para a glória do teu nome e para o nosso bem. É que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, você já deve ter ouvido aquela palavrinha do bilhete premiado. Aquele que todo mundo procura, que quando é encontrado, um grande tesouro está na sua mão a partir de então. Nós, como crentes, não fazemos nenhum tipo de jogo, de aposta, nem loteria, nem rifa ou coisas desse tipo. Mas imagine você se você ouvisse nessa noite essa palavra: pode pedir o que você desejar, que eu vou entregar nas tuas mãos. Isso é o que está aí no versículo de número 5 do texto que nós lemos. Uma palavra entregue a Salomão. E naquela noite, irmãos,
naquela noite, Salomão revela o seu coração e Deus revela para Salomão o que ele, Deus, tem em seu coração para a vida daquele homem. A oração tem esse poder de revelar aquilo que está lá dentro do nosso íntimo. E nessa noite, a partir dessa oração que nós vemos, eu gostaria de propor para você um tempo de meditarmos, aprendermos e sermos, irmãos, chamados a viver um pouco mais profundamente nossa vida de oração. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com você sobre uma oração que Deus ouve. Uma oração que Deus ouve e responde de forma positiva a essa petição, a essa entrega, a essa colocação. Por que é uma oração e não a oração? Em primeiro lugar, irmãos, porque a Bíblia nos mostra diversas orações em toda a sua construção. Você vai encontrar a oração de mulheres, como a oração de Ana, orando por um filho, a oração de Noemi, a oração de Maria, quando é anunciada que seria a mãe do nosso Salvador. Existem orações feitas em meio à dor e de sofrimento, como a oração do rei Ezequias, rei de Israel. As orações de Davi no meio de batalhas, algumas que se tornam salmos. As orações de Moisés, quando pede perdão por um povo que era tão desobediente, complicado. As orações dos discípulos de Cristo Jesus em frente às preocupações, perseguições, às lutas pelo Evangelho avançando. Mas esta oração de Salomão, ela apresenta algumas questões que eu gostaria de trazer para nós, para nos lembrar, para nos edificar, para que a gente crescesse e avançasse um pouco mais, para que a gente pudesse, irmãos, se aproximar mais da palavra de Deus. E quem sabe, ao final desse momento, a gente pudesse orar com mais convicção, com mais alegria, com mais discernimento, diante do que o Senhor tem trazido para nós. Uma oração que Deus ouve. E eu gostaria de chamar, primeiro ponto, para que você prestasse atenção, com a sua Bíblia aberta nas suas mãos, conferindo aquilo que nós vamos falando ali. Uma oração que Deus ouve, querido irmão, é a oração feita por alguém temente a Deus de fato. Está aí no versículo de número 3, as primeiras linhas desse versículo. Salomão amava ao Senhor. Salomão desejava de fato, irmão, ser agradável a Deus, honrá-lo, pois foi assim que ele foi ensinado, assim que ele observou como algo verdadeiro, e ele viu que tinha muito valor amar a Deus, andar na presença de Deus, porque foram não apenas as vivências que ele teve com seu pai, Davi, mas também as últimas palavras que ele ouviu de Davi, quando Davi já estava nos seus últimos dias, no seu leito de morte. Se você voltar a página um pouquinho só, lá para o capítulo de número 2 de 1 Reis, você vai ler comigo aí os 4 primeiros versículos, onde nós vemos assim: aproximando-se os dias de morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Meus irmãos, últimas palavras de alguém. Pense em alguém que não teria mais oportunidade de falar mais nada. Não haveria uma outra chance, um outro conselho, alguma coisa a acrescentar. Davi não é apenas assertivo, mas Davi é decisivo para dizer para o seu filho: anda na presença de Deus. Seja homem. E o ser homem aqui não tem a ver com virilidade, não tem a ver
com sobrepujar outros homens, alguma coisa nesse sentido, mas os versículos vão mostrar que um homem de verdade, em toda a sua essência, em toda a sua capacidade, em toda a sua totalidade, se eu posso usar essa expressão, é um homem que de fato teme a Deus e anda no seu caminho. E você, minha irmã, você poderia bem substituir, seja mulher, quando lê essas palavras de Davi para Salomão, porque a realidade de uma mulher por completo, em todas as suas vivências, essências e questões, é de ser alguém temente a Deus de fato. Meus irmãos, quando nós observamos, agora voltando lá para o texto de 1 Reis, capítulo 3, você vai ver que Salomão, de fato, queria estar na presença do Senhor, porque ele sabia o que aconteceria se ele andasse com Deus. Ele sabia da bênção de que ele seguiria os passos de Davi, e a promessa que Deus fizera a Davi: nunca vai te faltar um sucessor no trono de Israel. Meus irmãos, veja mais, o texto diz que Salomão amava ao Senhor e ele havia oferecido sacrifícios grandiosos diante de Deus. O texto diz, irmãos, que ele oferecera mais de 1000 holocaustos diante do Senhor, o que o versículo 4 nos apresenta do texto que nós lemos. E aqui nós vamos vendo, irmãos, para que a gente não apenas fique no teórico sobre temer e amar a Deus, nós vamos ver que o temor do Senhor, o amor do Senhor, ele é sempre acompanhado com atitudes que de fato marcam tudo isso. É muito fácil eu bater nas suas costas e dizer: meu irmão, como eu te amo. Cantar aquele corinho de comunhão, né? Abrace o seu irmão, dê um sorriso para ele, aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Até aqui, joia. Mas o fato é que quando eu amo de verdade, e aqui qualquer um que já se apaixonou por alguém, qualquer um que já se enamorou e quis conquistar alguém, o que ele faz? Ele não fica só nas palavras. Ele precisa de fato mostrar que ama. Ele tem prazer em demonstrar isso. Não é um peso, mas é um prazer quando a gente vê um sorriso do cônjuge. É um prazer quando a gente vê o sorriso dos filhos. É um prazer, querido irmão, quando você está envolvido naquele tempo de conquistar alguém, de ser realmente aprazível, você estabelecer atos que demonstrem isso de fato. Chamar para um café, poder dar um abraço apertado, poder se colocar às vezes no lugar do outro e dividir o sofrimento daquela pessoa. Aqui nós vemos um homem que amava a Deus, e não é só porque ele era rei, mas é porque de fato ele entendia o valor de andar na presença de Deus. Ele oferece grandes coisas ao Senhor. Quero te perguntar, queridos irmãos, nos nossos cultos, em que cantamos tantas vezes que amamos o Senhor, nos nossos momentos de vivência como igreja, em que falamos tanto que queremos comunhão, afeto, proximidade, como demonstramos isso, queridos? Como saímos das palavras e avançamos de fato para atitudes? Queremos uma igreja pujante, abençoadora, que avança. Queremos que o Senhor ouça as nossas orações quando levantamos as mãos e gritamos: Senhor, confiamos em Ti. Mas as nossas atitudes coadunam com aquilo que falamos? É algo que você precisa pensar e trazer para o seu coração. O seu amor a Deus, de fato, quando você ora, estamos iniciando a semana de oração pela família. Será que, irmãos, nós colocamos o nosso Senhor como primazia nas nossas orações? É algo a gente pensar. Mas há uma segunda questão, que aqui, irmãos, nós podemos ver como Salomão se aproxima de nós. Talvez quando pensemos no amor a Deus, a gente coloque uma oração que é ouvida pelo Senhor num patamar que a gente não consegue atingir, pelo menos dentro do nosso ideal. Talvez a gente traga ao nosso coração aquele irmão, aquela irmã que a gente fala: aquele ali ama o Senhor de fato. Deus tem prazer nas orações dele ou dela.
aquela irmã, quando ela entra no quarto, fecha a sua porta para orar, pode ter certeza que ali o chão vai tremer, porque é uma pessoa que ama a Deus. Mas eu quero partir para um outro lado completamente oposto, irmãos, porque uma oração que Deus ouve é também uma oração feita por alguém pecador, por alguém que erra, por alguém que escorrega, por alguém que falha. E louvado seja Deus, porque eu me incluo na categoria de pecador, na categoria de alguém que é falho. E assim a gente consegue ver que Deus ouve a nossa oração também, irmãos. Quando nós não estamos naquele nível que a gente imagina de grandeza, de amor ao Senhor, mas Ele se aproxima de nós. Aonde que está isso no texto, pastor? No versículo de número 3, a segunda parte, meu irmão. O texto diz que Salomão amava ao Senhor, andava nos preceitos de Davi, seu pai. Salomão queria cumprir tudo aquilo que lhe fora ordenado e ensinado, que ele via no pai que andava com Deus, que tinha um coração segundo o coração do Senhor. Mas o texto diz, porém, ao contrário do que imaginávamos que poderia parar por ali, Salomão sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Por que isso era algo reprovável, irmãos, naqueles dias? Em primeiro lugar, porque fora a ordem do Senhor que não existisse nenhum tipo de altar, nenhum tipo de adoração em lugares específicos. Deuteronômio 12, de 2 a 5, nos diz assim, ordem do Senhor para aquele povo. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre outeiros e debaixo de toda árvore frondosa, deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas, seus postes ídolos queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Queridos irmãos, havia um pecado no meio do povo de Israel, e esse pecado era que o povo misturava o ensino que eles recebiam, tanto dos profetas, quanto a prática cultural que era liderada pelos sacerdotes, quanto à própria liderança e ordenância que vinha dos reis, o governo. Mas o povo era um povo que vivia, de certa forma, momentos de sincretismo, momentos que juntava a sua fé, o desejo de agradar a Deus, mas também os costumes que estavam naquelas nações que eles estavam adentrando e fazendo daquele lugar agora o seu lugar de pertença. Quando você vê o povo de Deus tomando Canaã, o Senhor lhes deu essa ordem, todo tipo de altar vocês vão exterminar, não deixa nada disso. Mas o que acontece, irmãos, e esse é um dos motivos das várias quedas do povo de Israel, é que o povo misturava muitas vezes o querer estar na presença de Deus com fazer determinadas ofertas a Baal, a outros deuses ligados ao templo, e assim o povo se misturava com os costumes dos outros povos. Salomão não estava distante disso. Salomão passava também por esse tipo de costume, talvez por ainda não ter naquele momento uma fé mais madura, por talvez não ter um conhecimento vívido do Deus a quem ele estava servindo. Fato é, irmãos, que ainda assim Deus se põe diante de Salomão para dizer: pede-me aquilo que você quer que eu te dê. Além disso, irmãos, quando nós olhamos o início do capítulo de número 3, você vai ver que Salomão se casa com uma filha de um faraó egípcio. Esse é um outro erro que ele comete, porque ele casa no sentido de fortalecer politicamente o seu reino.
Estabelecer aliança com outro reino naqueles dias significava que um rei protegeria o outro durante momentos de guerra, ou que haveria paz entre dois reinos, não haveria nenhum tipo de ataque. E Salomão, então, irmãos, ele não se abroga de exercer naquele momento um casamento arranjado. E embora fosse um costume daquele tempo, fosse um hábito daqueles dias, isso também não era correto, no sentido de que ali ele não havia confiado ou não deveria ter se portado daquela maneira por estabelecer os seus vínculos apenas da forma como ele aprendera na lei de Moisés. Ainda assim, irmãos, pecador, errôneo, a gente vai ver que Salomão é ouvido por Deus. É interessante agora você juntar as duas partes desse primeiro versículo. Um homem que amava Deus, um homem que era temente a Deus, mas um homem que tinha também as suas falhas. Deus ainda assim ouviu essa oração. Nos nossos dias, irmãos, eu e você, podemos às vezes pensar que para que Deus nos ouça, a gente precisa estar 100% isento de pecar. E todos nós sabemos que isso é impossível. Todos nós sabemos, irmãos, que falhamos. Ora numa conversa com alguém, ora num ato que nós exercemos, ora num pensamento. Mas que bom que ainda assim Deus pode nos ouvir. Que bom, irmãos, que ainda falhos, Deus se curva para ouvir nossas orações. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você é chamado para orar, mas o seu coração diz, você tem certeza que você vai falar com Deus mesmo? E aí lembranças, acusações. Quem sabe é a hora de você dizer, de fato, falhei, pequei, mas eu não vou me furtar de estar na presença de Deus. Eu vou buscar o Senhor. Há um terceiro ponto que eu gostaria de mostrar para você. Uma oração que Deus ouve, irmãos, é uma oração que confessa as grandezas de Deus em meio aos desafios que nós enfrentamos. Olhe para os versículos 6 e 7 do seu texto. Irmãos, Salomão sabia o que lhe esperava. No entanto, a palavra que ele traz, enquanto ele vai colocar diante de Deus agora, depois de ter ouvido do Senhor, pede-me o que queres que eu te dê. Salomão de cara vai falar com o Senhor assim, o Senhor tem sido grande e benevolente. O Senhor tem sido bom demais na vida do meu pai. O Senhor demonstrou grande benevolência no fato dele, Salomão, agora estar no trono. Por conta de uma promessa, por conta de uma vida que Davi estabeleceu, Deus foi bom para com ele. Deus agiu e abençoou Davi a ponto de colocar Salomão no trono. Salomão reconhece, irmãos, que ele não estava ali naquele trono por mérito dele. Ele não reconhece diante do Senhor que ele lutou, que ele conquistou. Ele não se vê como um herdeiro extremamente legítimo. Na linha de filhos, ele era o 10º filho de Davi. No entanto, ele se vê como alguém que Deus colocou naquela situação. Ele se vê, irmãos, que foi o Senhor quem concedeu essa grande honra, como você lê aí no seu texto. Ele andou contigo em fidelidade, falando de Davi, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mas veja o que ele diz depois, o Senhor tem mantido esta grande benevolência e lhe deu a Davi um filho que se assentou no seu lugar no trono, para seguir aquilo que ele começou, como hoje se vê, como agora chegamos a esse momento. Mas é interessante, irmãos, que Salomão também reconhece a sua incapacidade. Salomão vê todo o cenário que lhe cerca e ele começa a dizer para o Senhor, irmãos, expressões que não são muito comuns para mim e para você nesses nossos dias. Salomão diz ao Senhor que ele é uma criança, final do versículo de número 7. E aqui muitos confundem essa expressão
achando que Salomão está se referindo a uma questão de que ele era muito novinho, um adolescente talvez, um jovenzinho chegando no trono, mas não é isso. Estudiosos, irmãos, colocam, e é o final do versículo 7 que reforça isso. No seu original, Salomão está dizendo que ele era alguém inexperiente, mas já era um adulto. E alguns comentaristas colocam que nesse tempo Salomão já tinha filho. E mais ainda, irmãos, o que ele está afirmando diante de Deus era a sua inexperiência, a sua incapacidade de ser um rei como seu pai fora, de se assentar naquele lugar e estabelecer exatamente o que Davi havia estabelecido. Veja que ele vai ressaltar, a partir do verso 8, algumas questões do ambiente onde ele teria que lidar. Um povo grande demais, numeroso, mas esse povo precisava ser governado. Um povo, irmãos, que fora eleito por Deus, não era um povo qualquer. Não era um povo que Salomão estaria ali na frente, simplesmente para se aproveitar de ser rei, para ter uma vida de tipo assim, olha, Davi trouxe a gente até aqui, é só deixar correr que vai tudo bem. Mais do que isso, ele olha, irmãos, pensando, esse povo é o povo que é amado pelo Senhor, é o povo que Deus tem ciúme dele, é o povo que Deus escolheu formar lá atrás com Abraão, e eu agora estou responsável por isso. Salomão sabia que Deus era zeloso. E aqui, irmãos, quando a gente fala que Salomão confessa as grandezas de Deus e vê os seus desafios, se vê realmente impotente diante da situação, o que eu observo com os irmãos é que a sinceridade dele é algo de fato meio desconcertante. Quando nós olhamos para o nosso tempo, irmãos, uma característica nossa como seres humanos é a soberba. Pensa quando você está num processo de emprego, tem que ser ressaltado as suas capacidades. Você está numa competição, outros estão lutando por aquilo ali. E normalmente o que te é pedido é, mostre os seus diferenciais. Mostre por que você tem que ter essa vaga. Né? Qual o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista, eu quero tudo no melhor e no ápice. Ora, isso é defeito? Mas é o que eu me considero, afinal de contas, eu quero tudo. Entrevista de emprego, se alguém já passou por isso aí, pode me ajudar. Nos nossos dias, irmãos, quando observamos os desafios, normalmente, no meio evangélico ou fora dele, você ouve das pessoas assim, não, eu tenho muita fé, pastor, tenho muita fé. Tem mesmo? O que é muita fé? Já parou para pensar nessa expressão? Será então que você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que Jesus disse que se nós a tivéssemos, a gente daria uma palavra para um monte e ele mergulharia no mar? É essa fé que é muita fé? Mas Salomão, irmãos, diferentemente do que nós vemos nos dias dele e no nosso, Salomão é alguém que diz, Senhor, eu não passo de uma criança totalmente inexperiente para governar um povo tão grande que não se pode contar. Para fazer isso para ti, Deus. Que esse povo te conheça, porque o rei deveria refletir a figura de Deus para aquele povo. Eles olhariam para ele e nos atos de Salomão, eles deveriam ver os atos de Deus, que era o verdadeiro rei, o grande rei. Nesses nossos tempos de oração, irmãos, a gente poderia pensar que elas deveriam ser repletas de humildade, de entrega. E aqui eu gostaria de traçar um paralelo, porque quantas vezes nós carregamos um peso desnecessário. Eu preciso ser forte na frente dos meus. Eles não podem me ver chorando. Eu não posso fraquejar na frente dos filhos. Eu preciso ser aquele ou aquela que é o arrimo da casa.
Eu preciso ter sempre um bom conselho na ponta da língua. Eu preciso ter sempre dinheiro para a hora que precisa. Eu preciso ser sempre aquele que lidera espiritualmente, porque senão a coisa não vai. Irmãos, nós não temos o costume de nos ajoelhar e dizer: Senhor, como eu tenho dificuldade para ser um bom pai. Como eu tenho dificuldade, Senhor, para ser um bom marido. Senhor, quantas vezes eu não sei lidar com as pressões que há nesse nosso tempo. Senhor, quantas vezes eu tenho dificuldade em ler a Tua palavra e aprender com ela e ser edificado por ela, Senhor. Meus irmãos, não seria muito melhor se nós fôssemos honestos, arrancássemos esse peso e disséssemos: Senhor, tem misericórdia de mim? Se a gente pudesse chorar para dizer apenas para Deus: Senhor, eu tenho carregado um vício que eu não consigo me libertar. Mas normalmente a gente bota uma capa de santidade, uma capa de poder humano. E às vezes nos colocamos diante de Deus e o Senhor, ao invés de ouvir nossas orações, o Senhor vê um coração cada vez mais empedrado, duro. Interessante, irmãos, que Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades. Quanta gente ansiosa. Mas o apóstolo está dizendo: lança sobre Deus. Vai orar no sentido de dizer: Senhor, estou rasgando meu coração aqui. E aí Salomão, irmãos, no versículo 9, vai nos trazer mais um ponto. Que uma oração que Deus ouve é uma oração que vai buscar, então, capacitação, discernimento. Vai buscar o braço de Deus sobre si. Veja só, irmão, que depois que ele fala que tanta dificuldade ele está encontrando em si mesmo, diante dos desafios, ele começa a pedir ao Senhor, não que Deus o fizesse grande, poderoso, o maioral, né? Mas olha o que ele pede no versículo de número 9. Um coração compreensivo. Ele sabia que estaria lidando com o povo de Deus. Era um povo que sacrificava nos altos. Era um povo que, se faltasse chuva ou sobrasse chuva, ia buscar divindades que não o Senhor. Era um povo que lá do tempo de Moisés já sabia bem o que era murmurar, reclamar. Mas Salomão disse: Senhor, me dá um coração que compreenda esse povo. Um coração que de fato saiba julgar, ou seja, trazer decisões na frente desse povo. Queridos irmãos, olha para o seu texto, porque ele pede que ele seja capacitado por Deus para discernir entre o bem e o mal. Quando nós pensamos nos nossos dias, irmãos, pensa quantas vezes nós corremos para afirmar isso é certo e isso é errado, baseado em vários conceitos ou preconceitos. E nem sempre nós oramos pedindo ao Senhor: Deus, me dá discernimento, compreensão. À luz da Tua palavra, Senhor, me guia para que eu tenha entendimento das coisas. O que está acontecendo nesse nosso tempo, Senhor? É interessante que pedir discernimento, irmãos, é um pedido que deveria ser talvez o mais frequente em qualquer lugar, em qualquer tempo. E veja que Salomão estava buscando capacitação para que ele pudesse cumprir uma incumbência. Salomão não se via, irmãos, como um rei que iria estar deitado em berço esplêndido, mas Salomão sabia que, como rei, ele daria contas a Deus de tudo aquilo que ele exercesse na frente daquele povo.
Se a gente pensa, irmãos, que muitas vezes o rei está acima de tudo e todos, Salomão sabia que estar naquele trono era uma missão. Era algo que em determinado momento ele teria que entregar para um outro. Ele teria que entregar para alguém que iria cumprir, vivenciar aquilo que o Senhor começara com Davi. Então ele não estava pedindo ao Senhor que lhe desse apenas sucesso. Mas, Senhor, me capacita para cumprir esse reinado. Queridos irmãos, nos nossos dias, quantas vezes nós oramos pelos nossos familiares por situações pontuais. Cura aqui, ensina ali, passa nessa prova, que alcance essa namorada ou namorado, que o casamento seja top. Mas quantas vezes nós já paramos para orar, Senhor, que eu, como marido, eu possa glorificar o Teu nome dentro da minha casa, de tal sorte que dentro do meu lar, nós juntos possamos ver a Tua bênção sobre nós. Eu quero orar, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe minha esposa, que ela seja uma serva Tua, de tal sorte que os nossos filhos possam olhar para Ti e Te engrandecer. Senhor, abençoe os meus filhos, que eles não apenas conheçam Jesus como Senhor e Salvador, mas que eles se envolvam na obra de Jesus de fato, que eles sejam diferenciados, missionários, pregadores, em qualquer profissão que eles escolherem, na vocação que o Senhor tem para eles. Capacita, Senhor, a minha casa a ser uma casa do Senhor. Parece muito alto padrão, né, irmãos? Não é verdade? Mas agora que vem a coisa mais linda, que é a resposta que Deus dá para Salomão. E aqui eu quero dizer para você, mais um ponto dessa nossa palavra, que uma oração que Deus ouve é uma oração que se submete à graça de Deus. Os versículos de 10 a 13 vão nos mostrar isso, irmãos. E aqui está o coração desse texto. Aqui, irmãos, está o coração de todas as orações que são bem-sucedidas. Aqui, irmãos, a gente vai ver que a oração é sempre sobre Deus. Não é sobre quem ora, no sentido de quem é mais importante, ou só o que se fala, irmãos. Mas o fato é que Deus é aquele que vem graciosamente para um homem que é pecador, que ainda errava, para um homem que estava se submetendo, entendendo que era limitado. Deus vem e fala: eu vim te abençoar. Porque Deus tem prazer em nos cuidar, irmãos. Deus tem prazer em nos amar e cuidar de nós. E eu acho lindo o texto, porque aqui nós vamos vendo, irmãos, que Salomão foi direto em buscar aquilo que necessitava, mas Deus vai muito além daquilo ali. Leia comigo o texto. Verso 10. Até aqui Salomão falou, mas as palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste tal coisa, e olha só como é que muitas vezes eu oro assim, você ora assim, tantos oram assim, mas Deus fala assim: já que você pediu esta coisa, e não pediu para viver 200 anos, você não pediu para ficar rico, no sentido de apenas ter dinheiro para gastar, para que você não tenha com que se preocupar mais. Você simplesmente bota a mão no bolso e tira. Faz o cheque, está tudo certo. Faz um pix, está tudo resolvido, ilimitado. Você não pediu isso, Salomão. Você também não pediu a morte daqueles que te atrapalham. Você não pediu em momento nenhum que eles fossem exterminados. Você não pediu que fosse o melhor guerreiro que atropelasse todos aqueles que se levantassem contra você.
Mas olha só, Deus repetindo as palavras de Salomão. Como você pediu entendimento, como você pediu discernimento diante daquilo que é o correto. Eis que faço segundo as tuas palavras. E aí, irmãos, veja como Deus é Deus, né? Dou-te coração sábio e inteligente. Não foi o que ele pediu? Mas olha a maneira de Deus de fazer as coisas. De maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Mais ainda, também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Aqui, querido irmão, a gente pensa, e cabe a nós, né, olhando para o texto, fazer uma reflexão. Será que Salomão precisava de dinheiro? E já não era rei? Já não tinha fama? Já não era o filho de Davi que estava no trono? Mas veja como é diferente a questão de ser chancelado por Deus. Não tem igual. Não houve igual a você, nem haverá outro igual. Mais do que pensarmos, irmãos, no sentido de quantitativo, a gente deveria pensar no quanto Deus mostra que Salomão era único diante dele. E assim, você, minha irmã, você, meu irmão, você é alguém único diante de Deus. Deus, quando te olha, Ele não tem um outro igual para falar assim, eu dei para esse, vou dar para esse aqui também. O Senhor te ama como você é e tem um plano para a casa que você vive, com todas as particularidades da sua família, com tudo aquilo que você sabe que só acontece na sua casa. O Senhor quer te abençoar ali, no meio dos seus. Louvado seja Deus por isso. Sabe, meu irmão, quando a gente pensa no cerne da oração, a gente vai ver, irmãos, que Deus é bondoso e surpreendentemente amoroso. Quando nós olhamos para a nossa teologia, irmãos, qual o merecimento que nós temos de todas as coisas? No entanto, olha o que o Senhor já nos concede. Olha quantas vezes o Senhor nos perdoa, irmãos. Olha quantas vezes o Senhor não entra num embate conosco, mas o Senhor estende a mão e diz, vem filho, vamos voltar, vamos caminhar. E eu acho lindo, irmãos, porque a oração do grande rei é na realidade uma oração em que Deus demonstra o quanto Ele amava Salomão, Davi, e nas nossas orações, irmãos, o quanto nós podemos experimentar esse amor na nossa caminhada. Quanto Deus de fato nos ama. Quando nós olhamos para o nosso Deus, a gente vai perceber que Deus enviou Jesus, irmãos, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um texto costumeiro nesse púlpito. Hoje pela manhã, o pastor Eloy ainda mencionou Efésios 2. Ele expôs aqui Romanos 5, de 1 a 11, mostrando de fato o quanto o Senhor vem até nós e nos ama. Ainda que nós não saibamos orar como convém, pedir como convém. Tiago, o meu irmão de Jesus, ele fala assim, vocês muitas vezes não têm porque vocês pedem mal, para esbanjar nos vossos prazeres, nos vossos desejos. Mas quem sabe se a gente aprender a orar como Salomão, e escancarar o nosso coração e entrega a Deus, Deus de fato, irmãos, vai responder como respondeu aquele rei, vai trazer para nós coisas além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, como o apóstolo Paulo ensina, escrevendo aos Efésios. Interessante, querido irmão, que Jesus, quando vem até nós, Ele ensina até mesmo um padrão de oração para que a gente possa viver. Mateus capítulo 6, de 9 a 13, você tem ali a chamada oração do Pai Nosso. Quantas vezes isso está na nossa mente, na decoreba, mas não desce para o nosso coração. Você começar a orar, o nosso Pai que está nos céus, cheio de autoridade, de glória,
tem um nome santo, seja santificado também na minha vida. Que Ele perdoe os meus erros, que Ele me dê o pão de cada dia, que Ele cuide para que eu não venha cair nas tentações que se levantam, que Ele me livre do mal, porque dele são todas as coisas. Nesse mesmo texto, Mateus 6, de 5 a 8, Jesus fala de termos um tempo de intimidade, estarmos a sós com o Senhor, orarmos, irmãos, de fato, num tempo de conversa com Deus, de ouvir e procurar ter discernimento do tempo, do que o Senhor está fazendo. E o maior exemplo, irmãos, é do próprio Jesus. Todo o seu ministério, o costume de Jesus era se retirar. Será que Jesus precisava de orar como Salomão? Não. Será que Jesus precisava lançar sobre Deus as ansiedades? Ele era ansioso? Não. Será que Jesus precisava pedir ao Pai qualquer situação que se resolvesse? Não, Ele era o próprio Deus. No entanto, Jesus se agradava, irmãos, em ter intimidade, relacionamento, a companhia, o chamado movimento peripatético, a trindade em comunhão plena, Pai, Filho, Filho com o Espírito Santo com o Pai. Nos nossos dias, irmãos, quantas vezes os nossos relacionamentos com Deus são vazios, são distantes. Quantas vezes as nossas orações são cheias de decoreba, só de pede. E como o Senhor, irmãos, quando alguém desnuda sua alma, Ele se derrama em abençoar de forma graciosa, amorosa. Você tem prazer em estar com alguma pessoa? Responda aí para dentro do seu coração. Hoje eu vou me encontrar com fulano. E aí você sabe que vocês vão se falar, se abraçar, compartilhar lutas e vitórias. Ah, você ficou sabendo daquela questão? Rapaz, não é? E o assunto vai, e as coisas vão fluindo. Vamos tomar alguma coisa? Vamos, me vê um café. Traz um pão de queijo. Como é que está a sua família? Como é que está a sua vida? E às vezes, irmãos, a gente acha que uma situação assim não é possível com o nosso Deus, que tem prazer em cuidar dos seus filhos, que se você se lembrar da palavra dele no livro de Gênesis, ele vinha na viração do dia para conversar com aquele que ele havia criado, que era Adão. Tudo criado, um sistema perfeito, equilibrado, mas Deus vinha para estar junto com aquele que ele amava. Gostaria de terminar essa palavra, porque no Novo Testamento, em alguns momentos, Jesus chega para algumas pessoas e Jesus repete aquela frase: o que você quer que eu te faça? Jesus, sendo Deus, abre a oportunidade para que muitos possam falar com Ele. As respostas são: Senhor, que eu volte a ver. Senhor, que o Senhor cure a minha filha. Senhor, eu sou líder de um exército e eu sei que o Senhor é poderoso. Basta uma palavra tua e o meu filho será curado. Palavra de um centurião. Mas, irmãos, dificilmente nós vimos uma oração como a de Salomão no Novo Testamento. Eu comecei essa palavra falando sobre um bilhete premiado, sobre a pergunta: se o Senhor chegasse diante de nós, diante de você, diante de mim, e perguntasse: o que você quer que eu te faça?
Quando nós abrimos o nosso coração, irmãos, nos colocamos diante do Senhor, Ele vai trazer a resposta e o entendimento. Minha pergunta é: temos experimentado respostas? Essa semana de oração, irmãos, como nós olhamos para ela? Será que a gente olha como algo que tem se repetido cada 6 meses? E muitas vezes nós desprezamos, porque, afinal de contas, tem tanta coisa para fazer, não posso parar. Nós vimos hoje a respeito de um rei que oferece algo grandioso, se coloca diante de Deus, desnudando a sua alma, e Deus lhe entrega uma bênção sem medida. Gostaria de convidar você que nessa semana você se envolvesse em oração. Mais do que buscar bênção, porque muita gente diz, não estou precisando de nada. Será que não? Será que você não precisa de Deus na sua vida, te guiando, consolando, fortalecendo, te dando sabedoria, te dando visão num tempo, irmãos, em que cada vez mais as pessoas estão se tornando opressas, beligerantes, maledicentes, sexólatras? Será que nós não precisamos de um tempo de oração de verdade como esses? Vamos orar?